Boa tarde, queridos. Mais uma quarta-feira na presença do nosso Deus, amém? Você é muito bem-vindo a esse culto. Que bom que você está conosco, né? Queria que você abrisse a palavra do Senhor agora no Salmo 45, no versículo 6, diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Queridos, se a gente fosse lá no versículo 1, o salmista vai dizer, né, que o coração dele transborda de belas palavras e que ao rei ele consagra aquilo que ele compôs. Queridos, mesmo em momentos mais diversos das nossas vidas, nós temos que entender que Deus é rei, que Deus está e estará sempre no trono como rei. Então, queridos, esse reinado, Jesus é rei, Deus é rei e tem governo. O governo do Senhor, ele permanece sobre a vida de todo aquele que entrega a sua vida a Deus, a Jesus, né? E pede para que o Senhor seja rei na sua vida. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender várias coisas através disso. A palavra nos diz que Deus reina sobre toda e qualquer circunstância, que Ele tem um cetro de justiça estendido para com as nossas vidas. O que é esse cetro de justiça? É o revestimento do sangue de Jesus, que nos justificou diante de Deus Pai. Então, amados, por que eu digo isso nessa tarde? Porque eu quero que você creia junto comigo no que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, e creia que, independente das circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas. Não tem uma área da tua vida, da minha vida, que a gente não tenha entregue para o Senhor e que Ele não esteja reinando, que Ele não seja rei. Só há uma forma de nós impedirmos isso: se nós negarmos a nossa fé e não quisermos que Ele reine sobre as nossas vidas. Jesus, quando esteve como homem na terra, Jesus o tempo todo ele disse assim: alegrai-vos, porque o reino de Deus é chegado até vós. Falando de um reino que estava sendo estabelecido. Amém, queridos? Então nós vamos orar. Aí onde você está, se você puder curvar a tua cabeça, nós vamos orar ao nosso Deus e Rei, amém? Porque Ele reina, e vamos entregar esse culto na presença dEle, vamos entregar a eles as nossas vidas, amém? Todas as situações pelas quais estamos vivendo no presente tempo, amém? Porque Ele reina sobre as estações, sobre os ciclos da vida, sobre os tempos, sobre o tempo cronológico, tanto de cada um de nós, quanto o tempo do universo. Tudo está nas mãos daquele que é rei e que governa, amém? Vamos orar? Pai santo e misericordioso, louvamos e bendizemos o teu nome, sabemos que o Senhor reina sobre toda e qualquer circunstância, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus eterno, que o Senhor tem poder, tem glória sobre todas as coisas, Pai. E que tudo se curva diante do Senhor como Rei. Sabemos que, inclusive, a Tua palavra diz, Pai, que todos os homens terão que confessar, um dia reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor reina sobre todas as coisas. Pai querido e celestial, abençoa meu irmão, a minha irmã, abençoa cada uma das pessoas que estão nesse momento aqui conosco, nessa reunião, Paizinho. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso entendimento, Jesus, para que a gente possa receber a Tua palavra, entender, Senhor, ter clareza, discernimento, Senhor, na Tua palavra, discernir a Tua vontade, Paizinho, e que o reino do Senhor
se estabeleça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que Deus, nesse momento, derrame uma bênção especial sobre a tua vida. Vamos agora louvar a Deus com louvor que saia do nosso coração. Jesus, ele disse assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se no nosso coração existe paz com Deus, se existe adoração a Deus, se existe um clamor e uma comunhão com Deus, sem dúvida alguma, o nosso louvor será uma parte de adoração para Deus e Ele vai receber esse louvor dos nossos lábios. Amém? Vamos louvar a Deus? Chama a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo a profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Chama a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Vamos declarar nessa noite que nada é impossível. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tens o poder de curar quando ouso te tocar.
vejo, passo a ver, o invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Vamos declarar mais uma vez: tu tens o poder, tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. Real, me levanto, posso andar sobre tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passa a ver, o invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Aleluia, aplauda o nome santo do Senhor, que nada é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, dando sequência ao nosso culto, né? Nós vamos ministrar a palavra de Deus e clamamos a Deus, né? Que fale conosco através da sua palavra, amém? Diga para o Senhor agora: Senhor, coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor, fala comigo nesta tarde. Ministra a tua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, abram a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Essa passagem aqui é do Velho Testamento. Daniel é um profeta do Velho Testamento, né? E eu queria que você lesse comigo. Nós vamos, é um capítulo bem extenso, mas os pontos principais, né, a gente vai meditar nesses pontos. Conta o relato aqui que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, fez uma imagem de ouro. Está lá no versículo 1, diz assim, que ele fez uma imagem de ouro, e essa imagem tinha 27 metros de altura, e 2,70 metros de largura. E ele levantou essa imagem na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor, né, era um rei. Na terra nós falamos, né, que rei mesmo é só Deus, nos céus e na terra, né? Mas aqui, porque o Senhor reina nos céus e reina na terra. Nabucodonosor era um rei, né, que reinava na Babilônia. E ele faz essa imagem de ouro, ele manda produzir uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Nossa, 27 metros de altura é algo grande mesmo, né? E mais 2,70 metros de largura. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que ele tinha levantado. Então, veja só, né? Ele manda fazer uma imagem, usa o ouro, manda fazer de ouro, que é um metal precioso, né? Algo caro, precioso, faz uma imagem bem grande para impressionar, né? Ali, e aí manda que os principais do povo ali, da província e do povo da Babilônia,
que eram os magistrados, que eram os governadores, que eles viessem ali, e o rei Nabucodonosor, então, faz um evento, né, de grande comemoração em homenagem à imagem. Aqui diz assim, ó, diz assim que ele chamou os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, imagina, né? Convocou todas as províncias da Babilônia para a cerimônia de inauguração da imagem, né, que ele tinha, então, levantado. E diz aqui que eles ficaram em pé diante da imagem, né, e que o arauto proclamava em alta voz e dizia assim: ordena-se a vocês, dando ordens para aquele povo que estava reunido ali, ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aí, ele diz assim: quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Queridos, impressionante como que a ousadia do inimigo do povo de Deus, nós vamos ver nessa passagem aqui, como que o inimigo, se hoje nós trouxermos isso a Satanás, o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, tenta fazer um governo sobre as pessoas. Veja, é construída uma imagem e a ordem é que se prostre a essa imagem. E tipo assim, vamos começar pelos grandes. Se eu me fizer, como se o inimigo dissesse assim, se eu me fizer ser adorado para os grandes, pelos governadores, pelos magistrados, pelos sátrapas, os grandes, os oficiais das províncias, se eu tiver um governo sobre aqueles que estão em hierarquia do mundo, eu governo também os de baixo, porque eu obrigo que todos se curvem diante de mim. Mas ocorre que aí existiam 3 jovens judeus, e esses 3 jovens não se prostraram, não cumpriram a ordem. E diz assim que todo o povo, depois vocês vão ler lá no versículo 7, que todo o povo, as nações, as línguas, se prostraram diante daquela imagem. Imagina uma imagem toda de ouro, uma baita de uma imagem de 27 metros de altura, né, larga, e todo o povo se prostrando e adorando um objeto ali de ouro. Quer dizer, isso era a proibição para que o Deus de Israel não fosse adorado. E aí diz assim, que no mesmo instante, no versículo 8, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. E os acusadores chegaram lá e disseram para o rei: ora, que o rei viva eternamente. Quer dizer, você vai governar sempre, viva eternamente. Veja que essa expressão, viva para sempre, quer dizer, um rei ímpio, Babilônia, e eles desejando, os caldeus dizendo, que esse rei deveria viver eternamente. Ele diz assim: o Senhor baixou um decreto, ordenando que todos se prostrassem. Depois vocês vão ver lá no 11, no 12, mas no 12 eles vão acusar, os caldeus vão dizer assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, dizendo: olha, eles estão querendo se prostrar e não estão dando valor ao Senhor, não estão reconhecendo o teu reinado, não, estão fazendo pouco caso de quem o Senhor é. E assim, eles conseguiram incitar a ira e o furor
desse rei. Diz assim: não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. O que aconteceu com isso? Diz no versículo 13, que Nabucodonosor, então, ficou extremamente irado, que ele ficou furioso e mandou chamar esses 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles foram, então, encaminhados até a presença do rei. E aí o rei, depois vocês vão ler com bastante tempo, porque eu não posso ler todo, senão nós vamos ler todo o capítulo, tá? Amém? E o rei indaga para eles: é verdade que vocês não estão adorando a imagem que eu levantei? O rei pergunta, né? Agora, se vocês fiquem prontos, porque vocês vão ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, e prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Então, o que faz o rei Nabucodonosor? Ele dá uma última chance para que aqueles judeus se prostrassem. Olha, eu ouvi falar, quero confirmar isso. Mas, se vocês não adorarem essa imagem, vocês, no mesmo instante, agora mesmo, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E aí, ele questiona os jovens e diz assim: e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Então, os 3 jovens respondem assim para o rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Quanto a isso, estavam falando assim: ó, nós não vamos nos prostrar. Você está nos dando essa chance aí, mas nós não vamos. Nós já sabemos que você vai nos lançar na fornalha. Agora diz assim: se o nosso Deus, olha no 17, amados, se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles estavam dizendo assim: ó governo, o senhor pode estar no reino, o senhor pode estar governando e reinando sobre todos os homens, mas você não é rei maior que o nosso Deus, não é. E ele diz assim, eles dizem assim, que Deus então vai nos livrar. E mesmo no 18 diz assim: mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não nos prostraremos culto diante dos teus deuses, e nem vamos adorar a imagem de ouro que o Senhor levantou. Queridos, eu acho que depois nós vamos ler na sequência. Nós sabemos que eles serão lançados na fornalha, e que nessa fornalha Deus vai dar os livramentos, vai livrar. E eu quero falar hoje, muito especialmente, sobre essa passagem aqui, em relação às cadeias, às prisões, às amarras que Satanás tenta colocar nas nossas vidas. Que o inimigo tenta criar situações, nos fazer prostrar, ficar prostrados diante de coisas que Deus não quer que nós nos prostremos. E que o Senhor, na sua fidelidade, quer nos livrar, quer estar conosco e quer nos dar vitória. Queridos, se a gente comparar, pegar esse rei Nabucodonosor, vamos intitular esse rei agora, vamos ver como um governo do diabo, como Satanás ali, né? Querendo governar sobre toda aquela nação, sobre todos aqueles povos, sobre todos os líderes ali da nação. Quer dizer, o inimigo tentando sujeitar e tornar os povos cativos a ele. Mas aí aparece o quê? 3 judeus que dizem: não, nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar esse cativeiro que está sendo nos imposto. A palavra de Deus diz que nós vemos uma passagem no Novo Testamento onde diz que Satanás, ele tenta se passar por anjo de luz. Ele tenta tomar o lugar de Deus. Se você vai no Velho Testamento, você vai ver que a queda de Lúcifer, que ele era um querubim, que estava na presença de Deus, mas a queda foi por tentar ser igual a Deus.
Quando você vai lá em Gênesis, você vê que quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, era o que a serpente tinha instigado? Deus não quer que vocês comam para que vocês não sejam igual a Ele e conheçam, discernam o bem e o mal. Então, queridos, Satanás sempre tentou e sempre tenta fazer de conta e levar na prática situações de forma que ele tenha o governo de todas as coisas. E aí, você vai ver um outro detalhe que eu quero falar aqui, que quando Nabucodonosor faz essa estátua de ouro, ele faz uma grande solenidade. Quer dizer, se hoje a gente compararia, poderíamos dizer que naquela época não tinha mídia social, mas hoje, né, nós podemos dizer que hoje em dia, alardes do inimigo, o inimigo querendo impressionar, querendo escravizar as vidas, muitas vezes lança a nível de mídia, né, para que você se abata, para que você não creia no poder de Deus. O inimigo Satanás usa recursos de mídia também. Para quê? Para que você se assuste diante das situações, para que você creia que Deus não está no governo das coisas, para que você creia que como que no meio do caos, Deus pode ouvir uma oração tua. Quer dizer, para que você se prostre diante das autoridades do mal, diante dos ídolos, diante de idolatrias, diante de fé, da fé que não é no único que salva, fé que pessoas colocam às vezes em coisas, em objetos, fé em animais, como tem muitos povos, quer dizer, levando a um engano e forçando o homem a se prostrar diante de um falso Deus. E aí você vê também ali que quando ele convida, quando Nabucodonosor faz para a inauguração, ele não convida para a inauguração o povo que estava mais abaixo. Ele convida os grandes, para fazer com que os grandes se prostrassem diante da estátua que ele tinha levantado. Por quê? Porque se os grandes se prostrarem, o povo que está abaixo também se prostra. Porque fica meio que sem escolha, né? E nós vemos aqui, né, que aí ainda faz assim, e quem não se prostrar, ainda vai ter uma grande penalidade, que é a morte, né? Pagava com a própria vida. Não se prostrar significava pagar. O preço a pagar seria com a própria vida. Mas aí você vê, nós na sequência vamos ver ali que Nabucodonosor, veja no capítulo 19, diz assim, que Nabucodonosor, cheio de fúria, e que o aspecto do seu rosto se alterou. Quer dizer, havia uma fúria tão grande, que até o rosto desse rei ficou alterado, impondo medo, né, a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, vejam, além de jogar na fornalha, além dessa fornalha ter sido 7 vezes mais aquecida, ainda esses homens foram jogados amarrados. Ou seja, não havia nenhuma possibilidade de se livrar, né? Não havia. Mas o que aconteceu? Deus colocou o anjo dele, Deus estava junto ali naquela fornalha. E aí diz que, nós vamos no 23, quando diz assim, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado,
se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, rei, eram 3. Mas o rei disse assim: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Eles estavam amarrados no plano natural. O fogo era ali no plano natural, naquela fornalha. Mas no plano espiritual, eles estavam libertos pelo Senhor. E nada iria tocar a vida deles. Eles não estavam amarrados ali, porque Deus estava com eles, porque o governo era de Deus. Nabucodonosor achou que o governo era dele. Não, o governo era de Deus. Sobre a vida desses homens, desses 3 judeus, o governo não era. Nabucodonosor, por mais que ele tentasse, ele não iria conseguir tocar na vida dos 3. E aí diz assim que o próprio Nabucodonosor diz assim: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos e eles estão andando no meio do fogo. E aí ele mesmo expressa: não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, o próprio Nabucodonosor se aproxima da fornalha de fogo e grita: venham para fora. Chama os 3 pelo nome: Mesaque, Abdenego, Sadraque, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Então, os 3 saíram, né? E todas as pessoas viram que o fogo não tinha tido nenhum poder sobre o corpo daqueles homens. E diz assim que os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Nem o cheiro da fumaça Deus permitiu. E aí então Nabucodonosor acaba tendo que se prostrar ao rei, ao Deus e rei, né, daqueles 3 judeus, e diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. E ali então Nabucodonosor faz um decreto, e nesse decreto ele manda que todo aquele povo que ele tinha mandado adorar a imagem de ouro, agora adorasse o Deus que estava na vida daqueles 3 homens. E ele diz assim: porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus, o Deus deles. E diz assim a Bíblia, ali no versículo 30, diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Queridos, o que eu queria falar nessa tarde em especial para vocês. Primeira coisa, se Deus está na tua vida, se você for fiel a Deus, se você, diante das circunstâncias, você não se prostrar, crer, confiar em Deus, por mais que seja grave a situação que você esteja passando, por mais que essa fornalha esteja aquecida, existem situações realmente nas nossas vidas, a própria Bíblia diz que é como se nós estivéssemos em labaredas de fogo, tamanhas vezes é a prova. E às vezes talvez você possa estar dizendo assim: poxa Deus, o Senhor podia ter me livrado disso, eu não precisaria estar passando por isso. Quando a gente às vezes passa uma situação muito difícil, e principalmente quando a gente já vem orando há muito tempo, e a gente está crendo que a gente está fazendo as coisas de acordo com a direção de Deus, que a gente está clamando por sabedoria, a gente está clamando, está buscando cumprir a palavra de Deus. Às vezes houve até um profético, uma profecia sobre aquilo, e de repente você se vê numa situação de prova. Ou você se vê diante de uma situação extremamente difícil, que você começa a se indagar: meu Deus, será que Deus está nisso mesmo? Será que eu não me enganei de todo momento? Por que Deus está permitindo isso? E às vezes, eu sei porque eu fazia muitas vezes isso, há anos atrás, quando passava uma situação muito difícil, eu pensava assim: onde é que eu errei?
O que eu fiz de errado? Ou então, muitas vezes, eu procurava culpados. Eu dizia, não, é porque eu orei errado. Não, é porque eu falei com a pessoa lá para orar por mim. Ela não entendeu, ela orou errado. Eu chegava a culpar, para vocês terem uma ideia, até mesmo, tipo assim, porque falharam comigo na oração. Eu ponho a culpa na cobertura espiritual, entendeu? Até que eu entendi que Deus estava dizendo assim, minha filha, eu estou na tua vida. Eu tenho governo sobre tua vida. E muitas vezes você vai ter que passar pela fornalha, mas você não vai estar sozinha. Muitas vezes nós passamos de fato, mas na fornalha Deus revela a glória e o cuidado dele com a tua vida e a minha vida, amém? Muitas vezes é na fornalha, quando o calor está muito intenso, porque a gente está suando às vezes pelas situações, tipo assim, nossa, já não sei mais nem o que fazer, mas Deus assim, meu filho, eu poderia te livrar dessa fornalha, poderia sim ter impedido, mas é nela, é você passando por ela, lá, nesse momento, eu estou com você. Eu estou te livrando, eu estou te fortalecendo. E vejam bem, depois que esses 3 homens, que não eram nem conhecidos, eles eram administradores lá na província da Babilônia, eles tinham uma função lá naquele reinado, mas porém, foram acusados facilmente ali pelos caldeus, e o rei, assim, não teve misericórdia. Tipo assim, não importa se ocupa uma função boa, se não ocupa, se é importante a função de vocês no reino, se não é. Seguinte, se não se prostrar, vai perecer, vai morrer. Quer dizer, para aquele rei, a vida desses 3 homens não tinha valor algum. Bastava o fato de não se prostrar a uma imagem que ele tinha mandado criar ali, e a vida era perdida, quer dizer, que valor que tinha a vida? Mas aí Deus, que dá valor à vida, aí Deus, que valoriza a tua vida e a minha vida, aí esse Deus que nós servimos, e que morreu no nosso lugar, diz, não, você tem muito valor para mim, e Deus entrou junto naquela fornalha. Então, qual é a situação que você está passando, meu irmão, minha irmã? Qual é a situação que você está dizendo, eu estou debaixo de um calor intenso, eu estou cansado, eu estou cansada, está tudo muito difícil. Não desista, não se prostre diante de situações, muitas vezes, que o inimigo cria para te atemorizar. Existem estratégias que o inimigo, aparências que o inimigo cria, inclusive, para você ficar impressionado com aquela situação tão ruim. E quando Nabucodonosor ficou furioso, nós lemos aqui que a aparência dele ficava alterada. Às vezes você passa por situações que você ora por uma pessoa, né? Você ora, clama, e de repente aquela pessoa assim fica furiosa com você não fez nada, você diz, nossa, mas eu oro tanto pela pessoa, eu desejo o melhor de Deus para a vida dela, e agora ela está assim comigo. Quer dizer, às vezes o inimigo está usando aquela pessoa para te decepcionar, para te atemorizar, para você achar que as circunstâncias estão muito ruins, para você declarar com a tua boca, dizendo assim, não vale nada a pena mesmo, né? Para você dizer assim, dessa vida nada vale a pena. Não, queridos, Deus prova nessa palavra o seu amor para com aqueles que confiam nele, o cuidado especial de Deus para com aqueles que confiam nele. Amém, queridos? Deus tem compromisso com aquela pessoa que tem compromisso com ele. Os 3 estavam extremamente compromissados com Deus. Eles estavam ali tipo, se valer a nossa vida, se o Senhor nos livrar, livrou. E se não nos livrar, do mesmo jeito, não vamos nos prostrar do mesmo jeito. E o que aconteceu? Deus honrou aquela fé. E o que eu achei assim, muito especial nessa passagem, é quando diz assim, que nem o cheiro da fumaça ficou. Nem o cheiro da fumaça. E depois que eles passaram por essa experiência, diz assim que a partir dali, então o rei,
Nós lemos lá no versículo 30. Fez prosperar esses 3 homens. Esses 3 jovens passaram a prosperar a partir daquela fornalha. Talvez você esteja passando por tudo que você pediu até hoje, clamou, você orou, você jejuou, e talvez você diga assim, agora na reta final, quando eu achei que eu ia pegar a bênção na mão, a bênção me escapou. Fiquei no quase peguei a bênção. Talvez você esteja pensando assim, aí quando eu achava que agora que eu ia conseguir, que agora que minha família está convertida, quando eu achei que agora que a minha célula ia prosperar demais, aí agora acontece isso, talvez você possa pensar assim, o que adianta eu ter percorrido essa caminhada? Não, é depois, muitas vezes é depois da prova, depois que você realmente passou por uma fornalha, é aí que vem a grande mudança de Deus às vezes e a grande prosperidade que Deus tem para a tua vida. Por isso, amados, eu creio, eu já falei uma vez um culto aqui, e eu torno a repetir, eu sinto isso no meu coração, que depois dessa pandemia haverá prosperidade para muitas pessoas. Eu acho que aqueles que ficaram firmes no Senhor, aqueles que têm atravessado essa fase, essa época tão difícil, e não desfaleceram na fé, continuaram crendo na palavra do Senhor, eu creio que haverá um tempo de prosperidade após isso. Amém? Então, queridos, eu queria deixar essa palavra dizendo assim para você, que, por exemplo, ali, Satanás amarrou, esses 3 jovens foram amarrados, né, quando foram lançados na fornalha. Hoje, a palavra de Jesus diz que nós devemos amarrar o inimigo. Amarrar, né, existe uma passagem que Jesus falou que para tomar posse, né, tem que amarrar o valente antes. Quer dizer, hoje, nós temos a graça de Deus trazendo libertação sobre as nossas vidas. Hoje, Deus é conosco, amém? Pela graça de Deus, o Espírito Santo habita em você, habita em mim. O Espírito Santo hoje nos liberta, nos traz liberdade em Cristo. A palavra de Deus hoje diz que o Espírito Santo, nós temos tanto valor para Deus, que o Espírito Santo resolveu morar em nós. Você tem dúvida ainda que Deus te ama? Você tem dúvida ainda do valor que você tem para Deus? Não duvide mais. Queridos, eu quero encerrar essa palavra aqui, hoje, declarando, né, que Deus está contigo em toda e qualquer situação. Que o governo de Deus nunca enfraquece. O governo de Deus, Deus é um Deus de governo. Tudo se inclina diante de Deus, inclusive de Nabucodonosor, inclusive inimigo tem que reconhecer e se inclinar diante de Deus. Amém? Então, queridos, eu queria que vocês vissem comigo, antes da gente terminar, ali no Salmo 21, no versículo 28, nós vamos ler bem rapidinho, Salmo 21, no versículo 28. Diz assim: diz assim, queridos, não é versículo 28, me perdoe, né? Desculpe, não é no 28, né? É no versículo 13, diz assim: exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder.
a força de Deus, quando nós passamos situações difíceis, quando nós passamos situações de grande provação, ou mesmo situações em que o inimigo tenta nos tentar, a palavra de Deus nos garante, né? Nos garante que Deus exalta a força dele, o quanto ele é poderoso sobre as nossas vidas. E agora no 22, no versículo 28, que é no 22 e 28 que eu queria dizer, diz assim: pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Ah, queridos, diga assim: é do Senhor o reino. É do Senhor o reino. Amém? A palavra do Senhor diz lá na oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus é que assim como as coisas acontecem no reino dos céus, seja estabelecido aqui como reino na terra. E você é especial para Deus. Você é um escolhido, você tem um chamado de Deus sobre a tua vida, porque você faz parte do reino de Deus. Amém? E o reino de Deus é um reino de governo. E Deus não perde, não. Deus não erra e Deus não perde. Amém? Deus não perde nenhuma batalha. Deus não perde. Fique firme com o Senhor. Amém? Não desista. E você ainda verá muitos tempos de prosperidade na tua vida, debaixo do governo de Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai santo e misericordioso, quero orar pelos meus irmãos que estão conosco nessa tarde, Paizinho. Pedir a tua bênção poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Paizinho. Que o Senhor esteja nesse momento ministrando os corações, Pai. Que o Senhor esteja derramando, Senhor, óleo novo, Senhor. Uma unção nova, Jesus, sobre suas vidas, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, aqueles que estão passando por provações, Paizinho. Que o Senhor esteja fortalecendo, Pai. Não deixe eles sucumbirem, meu Pai. Não deixa, meu Deus, eles se prostrarem diante de problemas, de situações de vida, de laços armados, muitas vezes, Pai, pelo inimigo. Que não deixa, meu Deus, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim é esse que vai ser salvo. Paizinho querido, levanta meu irmão, a minha irmã, levanta todo aquele que estiver acompanhando conosco essa oração agora, Jesus, que estiver orando conosco, Pai, em nome de Jesus, não deixa que eles se prostrem, Pai. Levanta o caído, Pai. Levanta, meu Pai. Exalta a tua força sobre a vida de cada um deles, Pai. Revela a tua força. Revela a tua glória, Pai. Revela o teu governo sobre essas vidas, Pai. E Deus, eu quero pedir um toque especial para aquelas pessoas que nesse momento estão com desespero de alma, Paizinho. Que o Senhor levante agora ela e encha esse coração de esperança, Pai. Enche, fala com ela através da tua palavra, Pai, e fortalece essas vidas para teu louvor e para a tua glória. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a tua família, amém? Que durante essa oração aqui também, né, essa oração possa ter alcançado toda a tua família, que você está representando nesse momento, acompanhando e participando do nosso culto. Glória a Deus. Você que talvez tenha dito assim, que quer uma intimidade maior com Deus, com Jesus. O jeito da gente ter intimidade maior com Deus, comunhão com Deus, é através do Filho dele, Jesus Cristo, que morreu por nós. Que foi lá no madeiro, foi lá crucificado, morreu, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, você que tem esse desejo, você que quer reconhecer, como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei que Jesus está dentro do meu coração, que o Espírito Santo habita em mim? Se você confessar com a tua boca que Ele é Senhor da tua vida e disser, né, isso para o Senhor, confesse isso com a tua boca e você crê no coração que verdadeiramente um dia Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo e que Jesus Cristo morreu no teu lugar,
A Bíblia diz que se você fizer isso, você vai ser salvo. Com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Declare isso, amado e minha amada. Diga para o Senhor, Senhor, o Senhor é Senhor na minha vida. Eu me arrependo todo o tempo que eu fiquei servindo falsos deuses. Olha esse Nabucodonosor aí, ele fez uma imagem. Ele fez uma imagem que era de um falso Deus. Mas o Deus que está vivo, Jesus está vivo. Ele ressuscitou e vive entre nós, amém? Confesse e receba o único Deus que é capaz de salvar a tua vida, amém? O único Deus que tem um propósito de vitória para a tua história e para a tua vida, amém? Faça essa oração e faça mais. Aí procure ali, tem um linkzinho ali, preencha ali um questionário, ligue para a igreja, mande um e-mail, mande um WhatsApp, mas peça, diga assim, eu quero conhecer mais de Jesus. E alguém vai estar fazendo contato com você, dê o teu número de telefone, e alguém vai fazer contato com você, para poder estar orando mais com você, amém? E fazendo você um profundo conhecedor da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero agora encerrar, antes de encerrar, dar oportunidade para que vocês participem financeiramente, para estabelecer cada dia mais o reino de Deus aqui na terra. E para que a vontade do Senhor seja feita, assim como é feita nos céus, seja feita aqui na terra, nós precisamos também colaborar com a implantação do reino aqui na terra. Amados, quanto mais você colabora, são mais Bíblias que são entregues, mais o Evangelho é propagado, seja através da mídia, seja através da televisão, seja através de rádio, seja através de boas obras, o Evangelho tem que ser propagado, amém? A Bíblia diz que é do coração de Deus. Jesus disse assim, ide pregai o Evangelho a todas as nações. É uma palavra de Deus. Então, querido, você tem que se sentir um bem-aventurado por poder ser participante das coisas do reino de Deus. Glória a Deus por poder contribuir, devolver o dízimo, né? Você que não é membro da igreja, não precisa se constranger com o dízimo, né? Mas aquele que é membro, ele já tem um compromisso com esta casa de Deus, então ele precisa, né? Devolver a Deus aquilo que é de Deus. Mas eu quero que você abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, Paulo diz assim para os coríntios, e isto afirmo. Olha, interessante como é que Paulo diz, e isto afirmo. Ele está dizendo assim, esta é a verdade, eu estou afirmando. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Aí diz assim, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o que ele disse aqui? Se o teu coração não é um coração generoso, você vai semear pouco e vai recolher pouco. A medida que você semeia é a medida da colheita. E ele diz, mas aquele que semeia muito, muito vai recolher. O que significa isso? Que Deus, a Bíblia diz, depois ele vai dizer ali, que Deus é que faz aumentar a sementeira. Então, queridos, Deus precisa, eu sempre digo assim, Deus precisa do nosso dinheiro? Não, a igreja precisa, para manutenção dela, para tudo, pagar funcionários, para tudo. Agora, Deus não precisa, sabe em que sentido que eu digo? Porque Ele às vezes pode converter uma vida, que essa vida às vezes tem um coração tão generoso, que ela dá tanto, que ela supre todas as outras vidas, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o povo dele, cada um, seja com pouco, seja com muito, contribua e possa ser abençoado. Às vezes você diz assim, mas a minha oferta é tão pouquinha, que não vai nem valer. Não, não faz mal que é pouquinha. Meu dízimo é tão pequeno. Não, Deus olha o coração. Por isso ele é assim, cada um contribua segundo o propósito no seu coração.
Eu acho bênção. E as ocasiões de dízimo e as ocasiões para ofertar, pagar, devolver, assumir o compromisso com o parceiro de Deus, são ocasiões abençoadas que Deus dá para nós. Por quê? Porque nos torna participantes do reino de Deus implantado aqui na terra, e ainda por cima aumenta a nossa sementeira, né? Então, não deve ser esse o objetivo principal. Vou semear só para colher. Não, mas semeia segundo o teu coração, amém? Crendo na palavra de Deus. E muitas vezes o que Deus devolve não é exatamente finanças, mas a prosperidade vem de várias formas, amém? A prosperidade vem com a saúde, vem com uma porta de trabalho melhor e vem de várias maneiras, amém? Quero orar pelas finanças agora e vamos agradecer, amém? E depois estaremos encerrados. Pai Santo e Misericordioso, em nome do Teu Filho Jesus, quero pedir que Tu estejas abençoando cada dizimista, cada parceiro de Deus, cada ofertante, Paizinho. Que o Senhor esteja fazendo com que a sementeira cresça de cada um e que cada um possa dar cada vez mais. Porque se crescer a sua sementeira, Pai, e havendo mais sementes para semear, a colheita será maior, Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aumentando as sementeiras, Pai, e abençoando os recursos financeiros dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Você entende o que eu quero dizer? Claro, se eu semeio mais, eu vou recolher mais semente eu tenho e cada vez haverá um progresso maior. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu no começo do culto deveria ter dito para compartilhar esse culto, mas ainda dá tempo de você compartilhar para que outros, porque vai ficar disponível, outros também possam, em outros momentos, estar acompanhando esse culto. Amém? Orando conosco. Amém? Que Deus te abençoe, te faça prosperar e que você não desista, em nome de Jesus. Amém? Deus fique contigo, abençoe você, a tua família, e você tenha um excelente final de dia. Até quarta que vem, em nome de Jesus.